Bom dia. Este grupo é composto por Ellen, Karina, Rebeca, Victoria e Washington. E hoje traremos conceitos e acontecimentos geopolíticos e socioeconômicos do continente americano, começando pela economia e ascensões políticas. A economia na América é substanciada basicamente por três pilares: a indústria, a agropecuária e a extração mineral. A industrialização na América é dividida, sendo a parte anglo-saxônica muito desenvolvida e a parte latino-americana subdesenvolvida, como herança do investimento tardio na região. A falta da eficaz industrialização torna a América Latina agropecuarista, exportador de base primária e dependente de outros países mais desenvolvidos para terem acesso a melhores tecnologias. Também nessa linha, temos a exploração de reservas minerais, que ao contrário do que acontece na América anglo-saxônica, que é protegida por rigorosas leis e altos impostos. É o paraíso para grandes estatais, oferecendo mão de obra barata, pouca fiscalização e se mantendo refém dessas condições para atingir algum desenvolvimento. Tratando-se das ascensões políticas na América, são marcadas pelo populismo, que é a figura de um líder carismático que cativa a população e obtém um forte poder político sobre ela. Em alguns países da América Latina, essas figuras posteriormente implementam regimes ditatoriais em seus territórios, com discursos nacionalistas, o que, no caso dos Estados Unidos na América do Norte, até mesmo se infundiu com a identidade da nação. No que se refere a essa formação de identidade nacional, é importante também lembrar das três doutrinas estadunidenses: Truman, Monroe e Bush. Essas doutrinas, marcadas com o nome do presidente em que as fundou, defendia de forma mascarada a soberania dos Estados Unidos da América. Na Truman, temos as interferências deles nos outros países americanos, com a desculpa da ameaça socialista da União Soviética, oferecendo um plano Marshall como forma de se aproximar dos países latinos. A doutrina Monroe prossegue com essa lógica sob o slogan América para os americanos, supostamente defendendo a independência americana da Europa, como podemos ver na Revolução Cubana. E após todos esses atos, temos a Bush, onde se tem as demonstrações de poder infringindo a chamada Guerra do Terror, culminando na política dos ataques preventivos, onde era defendido o direito de atacar outro território quando se sentia ameaçado por ele. Agora iremos tratar sobre os blocos econômicos. São conceituados como associações de diferentes países, visando maior desenvolvimento político, social e comercial, ao facilitar a circulação de mercadorias, pessoas e capitais entre eles. Os blocos econômicos surgiram após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam se tornando uma potência mundial e foram se estabelecendo como formas de enfrentar a competitividade da globalização. No continente americano, se considerado o todo, América do Norte, Central e do Sul, há a existência de importantes blocos econômicos, sendo o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Esses são os principais, mas há também outros blocos menores, conhecidos como a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, a ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas, Projeto de ALCA, que é o Acordo Livre Comércio das Américas, o MCCA, Mercado Comum Centro-Americano e outros menores. Agora se liga que é a parte da caracterização de cada bloco.
NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é composto por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, que foi assinado em 1994. Esse acordo tem como objetivo de reduzir as barreiras econômicas, facilitando o livre acesso aos mercados entre estes países. Diferentemente da União Europeia, ele não prevê a circulação livre das pessoas, mas apenas de bens, serviços e capitais. O NAFTA foi extremamente positivo para alguns setores da economia, em especial a indústria agrícola dos Estados Unidos. No entanto, o rumo do bloco continua a ser pouco conhecido e atrai muitas críticas, uma vez que o poder americano diante dos demais países, incluindo o México, estimula um certo controle sobre eles. Mercosul. O Mercado Comum do Sul é um bloco fundado em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foi criado na tentativa de aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países. Ainda se referindo aos objetivos do bloco, está presente a livre circulação de pessoas e serviços. O Mercosul apresenta um PIB de mais de 3 trilhões de dólares, o quinto maior do mundo. Desses valores, 70% é proveniente do Brasil. No que tange à estrutura, é composto por conselhos e comissões responsáveis pela inserção de acordos e gerenciamento de decisões políticas e suas possíveis crises. As disparidades financeiras e políticas entre os membros têm provocado sucessivos conflitos, além de retardar a criação de uma moeda única. Vale ressaltar o fechamento do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em 2019, que foi considerado um dos maiores da história. Vistos pelos 28 países que participam das tratativas com bons olhos para o futuro, juntos esses países movimentam 25% do PIB mundial. ALAD. A Associação Latino-Americana de Integração é constituída por 13 países da América Latina: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela, unidos com o objetivo de facilitar o comércio entre eles. A associação surgiu em 1980, por meio do Tratado de Montevideo, substituindo o anterior, que denominava-se ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. ALBA e ALCA. A ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas, tem como principal objetivo integrar diversos países da América Latina e também do Caribe, com a intenção de ser uma alternativa em relação à ALCA. É uma divergência com propostas impostas pelos Estados Unidos na implantação da ALCA, que visa abrir totalmente as fronteiras entre todos os países americanos, limitados somente às relações econômicas. Já a ALBA quer tornar equivalentes à realidade de cada país. Além disso, visa focalizar os esforços no combate à pobreza, desigualdade social e toda forma de exclusão social. Atualmente, a ALBA é formada pela Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e Dominica, além do interesse de países como Equador e São Vicente e Granadinas de ingressar nesse bloco. MCCA. O Mercado Comum Centro-Americano é um bloco econômico composto por 5 países da América Central, sendo estes Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. O MCCA surgiu em 1960, com a assinatura do Tratado de Manágua. No contexto histórico das tentativas de busca da paz na região, que sofria muito com conflitos bélicos,
O tratado e os protocolos de alteração que foram surgindo no decorrer dos anos regem este bloco econômico até a atualidade. A crise na América. Do ponto de vista econômico, a América Latina parece estar passando seu pior período. Em comparação com o desastroso segundo trimestre, o PIB da região caiu de 10% a 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E alguns países viram uma recuperação desde julho. No entanto, a consultoria Standard & Poor's Global prevê que a região não pode retomar os níveis anteriores à crise até 2022. O risco da miséria e da pobreza enfrentado por muitos latino-americanos aumentou com a crise. De acordo com um estudo do Instituto CEQ da Tulane University, em Nova Orleans, os mais afetados são as famílias cuja renda depende da informalidade. Poucas dessas pessoas têm reservas, disse Merrick Bluefield, do German Economic Institute, em Hamburgo. Os prestadores de serviços ou trabalhadores do setor informal perderam seus empregos durante a crise, especialmente quando o governo impôs um bloqueio, o chamado lockdown. Alguns governos da região responderam à pandemia com assistência financeira, o que reduziu o risco da pobreza para os beneficiários. Bluefield colaborou em um estudo sobre assistência emergencial e medidas para prevenir a propagação de doenças em 10 países da América Latina. 3 dos 4 maiores países, Brasil, México e Argentina, mostram maneiras diferentes de funcionamento desse projeto. Serviços prestados. A aproximação da CPRM com os países da América do Sul teve como base política externa vigente do governo brasileiro a partir da década de 80, fundamentada na busca por conciliar seus interesses institucionais e empresariais com as diretrizes governamentais voltadas às atividades do exterior. Desde 1980, a CPRM vinha demonstrando intenção em estabelecer relações mais próximas com os países sul-americanos, visando a prestação de serviços no campo da pesquisa geológica, mineral e hidrogeológica, e também a execução de sondagens. O geoesquema das Nações Unidas é definido para fins estatísticos e pode não ser igual às divisões políticas ou nacionais. Essa divisão consiste em Caribe, América Central, América do Sul e América do Norte. O Caribe é uma região do continente americano que é formada basicamente pelo Mar do Caribe, suas ilhas, estados e países insulares, que são países independentes, cujo território é composto de uma ilha ou um grupo de ilhas, apresentam uma grande diversidade de paisagens, história e culturas, incluindo idiomas, costumes e etnias. Geograficamente falando, as ilhas do Caribe e seus territórios agrupam-se em 2 regiões distintas. São elas as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas. Essas ilhas são, na verdade, uma longa cadeia de arcos vulcânicos. São 18 vulcões espalhados por uma área de 700 km de extensão, dispostos ao longo da extremidade oriental do Mar Caribenho, separando esse mar do Oceano Atlântico, começando a leste-norte da ilha de Porto Rico e terminando já próximo da Venezuela, ao sul. Os países que compõem as Pequenas Ilhas Antilhas são os seguintes: Antígua e Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidade e Tobago e as Grandes Antilhas, que são as 4 maiores ilhas que se encontram no norte do Caribe, são Cuba, Haiti, Jamaica e República Dominicana. A América do Sul tem uma extensão de cerca de
17,8 milhões de quilômetros quadrados. A América do Sul comporta 6% da população mundial, dividida em 12 países e 7 territórios. São eles a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, e os territórios da Guiana Francesa, Ilha de Páscoa, Ilhas Galápagos, Ilhas Geórgia e Sandwich e Ilhas Malvinas. Limita-se ao norte com a América Central, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. América Central. A América Central se enquadra na América Latina, onde existem países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Na América Central estão estabelecidos 7 países: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e México, de acordo com o Geoesquema das Nações Unidas. A América Central é ocupada por montanhas que, periodicamente, desenvolvem processo de vulcanismo e também de terremotos. As áreas que apresentam as planícies se restringem à costa do Atlântico e do Pacífico. A América do Norte está localizada no extremo norte das Américas e é composta por apenas 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Esse último, no Geoesquema das Nações Unidas, faz parte da América Central, além de territórios que pertencem a países europeus, como a Groenlândia, pertencente ao Reino da Dinamarca, com representação no Parlamento, e Bermudas, de dependência britânica. O Canadá e os Estados Unidos são os únicos países do continente americano que estão inseridos no grupo dos mais importantes político e economicamente, especialmente os Estados Unidos, que possui a condição de maior potência mundial. Já o México configura-se como um país em desenvolvimento, também chamado de país emergente. Um fator determinante na atual condição dos países citados é o fator histórico. Assim como todas as nações das Américas, os Estados Unidos e o Canadá também foram colonizados por europeus. Entretanto, o modo como foram desenvolvidos foi diferente, pois, enquanto o centro e o sul das Américas foram colonizados de exploração, as nações em questão viveram um processo de povoamento. Levando em consideração os aspectos naturais da América do Norte, é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico.